Olá pessoal, aqui é a professora Lisley Alves. Vamos continuar então com as nossas aulas aqui sobre o sistema genital masculino, os órgãos internos. No vídeo anterior, nós estávamos estudando sobre o ducto deferente, certo? Lembram lá que eram dois, né? Um vem de cada epidídimo de cada testículo, lá dentro de cada escroto, certo? E nós vimos que ele é bem longo, né? Ó, ele passa aqui pelo folículo espermático, passa pela sínfise púbica aqui, pelos ossos púbicos do quadril, passa por cima da bexiga urinária, e aí aqui atrás ele vai chegar formando uma dilatação que a gente chama de ampola do ducto deferente. Tudo bem? Então, essa aqui é a ampola do ducto deferente. Tudo bem? Até aqui nós já estudamos lá na aula passada. Então, o ducto deferente ele vai conduzir os espermatozoides no momento da ejaculação. Só que imagina, os espermatozoides estão vindo de um trajeto bem longo, certo? Estão vindo lá do testículo, nessa viagem gigante. Então, eles já vão estar precisando aí de receber nutrição. Para isso, os homens têm aí duas glândulas chamadas de glândulas seminais, tá? Ó, uma de cada lado. Nós vamos ter aqui um órgão chamado de glândula seminal. Tudo bem? São duas também. Ó, uma de um lado e outra do outro. A função da glândula seminal, que está situada aí póstero inferior, né, na bexiga urinária, a função dela é secretar um líquido nutritivo, ele é um líquido rico em frutose, tá? Para os espermatozoides que estão vindo dessa viagem gigantesca aí. Pensa lá o tamanho do espermatozoide, né? Todo o trajeto que ele fez no ducto deferente. Então ele já está com fome, né? Imagina uma viagem São Paulo Ribeirão Preto, né? Então você tem que parar no caminho para fazer uma comidinha. Então aqui os espermatozoides não vão entrar na glândula seminal, mas ela vai fornecer para eles esse líquido, tá? Chamado de líquido seminal, certo? Essa glândula, ela produz aproximadamente de 1,5 a 2 ml desse líquido, tá? Nutritivo. Equivale a mais ou menos entre 70% e 70% do volume de sêmen que o homem ejacula, tá? Então, é um volume bastante considerável que vem da glândula seminal. Então, esse líquido seminal, ele vai fornecer energia para os espermatozoides, eles vão ficar mais móveis, para eles poderem ainda continuar todo o caminho deles aí até encontrar o oócito, certo? Então, essa glândula seminal é uma glândula do tipo exócrina. E uma característica das glândulas exócrinas é que elas possuem ductos, certo? No caso da glândula seminal, esse ducto dela aqui, ó, pequenininho aqui, vai chamar de ducto, vou anotar aqui, ó. Vamos apagar aqui. Esse ducto dela aqui, a gente vai chamar de ducto excretor. Certo? Lembrem-se que tudo que nós estamos vendo aqui de um lado, que está cortado, está acontecendo também aqui do outro lado, certo? Então, vejam, a glândula seminal, que produz esse líquido nutritivo, rico em frutose, né, para os espermatozoides, ela vai fornecer esse líquido através de um ducto, chamado de ducto excretor. Então, quando a gente olha nessa imagem aqui, a gente vê que o ducto excretor, ele está se juntando com o ducto deferente, certo? Quando os dois se unem, né, quando a gente tem a junção dos dois aqui, ó, os dois formaram um só, a gente vai ter o próximo órgão que nós vamos estudar agora, que é o ducto ejaculatório. Então, nós vamos ter aqui, ó, um do lado direito e um do lado esquerdo. Então, quando eu junto ducto excretor com o ducto deferente, eu vou formar um terceiro ducto, chamado de ducto ejaculatório. Deu para entender? Se eu tenho dois ductos deferentes, um de cada lado, e duas glândulas seminais, então eu vou formar dois ductos ejaculatórios. Tudo bem? Vamos falar um pouquinho do ducto ejaculatório agora aqui no nosso próximo slide. Então, aqui, ó, recordando, temos aqui o ducto deferente de um lado, glândula seminal com o ducto excretor do outro, juntei os dois, formei um ducto ejaculatório aqui, correto? Do outro lado, eu vou até colocar em outra cor.
também tenho ducto deferente, também tenho glândula seminal com ducto excretor, formei um outro ducto ejaculatório aqui dentro da próstata. Vai passar por dentro da próstata. Tudo bem? Então, esse próximo órgão que nós vamos ver é o ducto ejaculatório. O ducto, escrevi aqui, ó, ducto ejaculatório. Então, o ducto ejaculatório vai ser formado pela junção do ducto deferente mais o ducto excretor que vem da glândula seminal. Tudo bem? Esse ducto ejaculatório, ele vai ser a que tem a menor dimensão e o menor calibre, ou seja, o menor tamanho, certo? E o menor calibre de toda a via espermática por que os espermatozoides estão atravessando, tudo bem? Ele vai atravessar por dentro da próstata e vai se abrir na uretra, tá? Na parte prostática da uretra. Então, nessa imagem aqui, ó, desse lado, nós conseguimos ver aqui, ó, tá num corte sagital, certo? Mediano aqui, é um corte sagital. Nós conseguimos ver aqui, ó, parte da glândula seminal aqui, ó, e nós a vimos passando por dentro da próstata, aqui, ó, um ducto. Esse que está passando dentro da próstata é um desses dois aqui, ó, que nós estamos vendo lá, tá? É o ducto ejaculatório. Para a gente ver, né, a gente tem que fazer um corte aqui, ó. Aí a gente consegue ver, né, um ou aqui a gente vê o outro, tudo bem? Então, a gente consegue ver um cada vez que a gente corta, certo? Então, ducto ejaculatório vai estar passando aqui por dentro da próstata, certo? Já que nós estamos falando aí, que está atravessando a próstata, vamos falar um pouquinho desse órgão aí da próstata. A próstata é um órgão ímpar, né? Até agora, todos os órgãos que nós estudamos eram pares, certo? Então, recordando lá, ó, 2 testículos, 2 epidídimos, saindo de cada epidídimo 2 ductos deferentes, que se encontravam lá com o ducto vindo de 2 glândulas seminais e formavam 2 ductos ejaculatórios. A partir de agora, nós vamos ver, a maioria dos órgãos que nós vamos ver a partir de agora são ímpares, com exceção de uns lá que eu vou falar para vocês, certo? A próstata, ela é um órgão ímpar, tá? Ela é mais ovalada, ela tem mais ou menos o tamanho de uma noz, tá? Ela fica localizada na região posterior da bexiga urinária, ela é anterior, então aqui, ó, a bexiga urinária aqui, ó, certo? Então, a gente fala que ela é póstero, ó, porque ela está mais para trás, certo? Póstero inferior à bexiga urinária. Olha o reto aqui, ó. Aqui não é a parte anterior do corpo e aqui é a parte posterior. Então, a gente fala que ela é anterior ao reto. Esse aqui, ó, é o reto, tá? Então, ela é anterior ao reto. Ela vai ser atravessada tanto pelo ducto ejaculatório quanto pela uretra, certo? A próstata, ela tá aí com uma função bastante importante, tá? Ela tem a função de produzir um líquido chamado de líquido prostático, tá? O líquido prostático, ele também vai se juntar com tudo que a gente já está vendo, o líquido seminal, o espermatozoide, e vai também contribuir para a formação do líquido que vai ser ejaculado, tá? Só que ela produz meio ml, mais ou menos, de líquido, tá? Esse meio ml vai ser aí por volta de 20 a 30% do volume total ejaculado, tá? Então, nós vimos que o que mais o maior volume ejaculado é o líquido seminal, tá? Mas dentro dele vai ter o líquido prostático. Como esse líquido prostático ele tem vários componentes, ele tem um odor mais ácido, ele que dá o odor característico do volume ejaculado, tá? Do sêmen. Aquele volume seminal, né, que sai o sêmen que é ejaculado, apesar dessa composição dele de meio ml, mais ou menos, né, do líquido prostático, ele que fornece o odor característico exatamente pela sua composição química, certo? E nós vamos ter vários ductos prostáticos. Como eu falei para vocês, a próstata é um órgão ímpar. Ela tem essa função glandular. Então, se ela tem uma função glandular, ela vai ter que ter
ductos. E esses ductos prostáticos vão se abrir no que a gente chama de seio prostático, tá? Então, vamos recordar aqui, ó. Nessa imagem, a gente consegue ver bem a posição da próstata. Então, aqui, ó, bexiga urinária. Então, a gente fala que ela é póstero e inferior, certo? A bexiga urinária. Esse aqui é o reto. Então, olha, ela é anterior ao reto, por isso que o exame de toque é feito por aqui, certo? Que tá bem pertinho dela aqui, tudo bem? É atravessada aqui, ó, pelo ducto ejaculatório, que tá vindo lá de trás, e aqui ela é atravessada pela parte prostática da uretra, tudo bem? Então, olha, nessa outra imagem, a gente consegue ver aqui, olha, já como se a gente tivesse um corte assim, né, ó, mais anterior, a gente consegue ver a próstata por dentro. Então, a gente consegue ver aqui, olha, várias aberturinhas, todas essas pequenas aberturinhas, a maioria delas é dos ductos prostáticos, com exceção dessas duas aqui, ó. Essas duas que estão se abrindo aqui, né, ó, essas duas pequenininhas que se abrem aqui, ó, são os dois ductos ejaculatórios que estão se abrindo aí, tá? Toda essa região aí, a gente chama de seio prostático, tá? Essa depressão aqui das duas laterais. Aí a gente vai ter outras estruturas, o trículo, tal, mas aí a gente chama, essa abertura lateral a gente chama de seio prostático. Todas essas pequenas aberturinhas aqui, olha, são as aberturinhas dos ductos prostáticos por onde vai ser secretado, né, a produção da próstata. Tudo bem? Até aqui? Então, tá ótimo. Para o próximo vídeo, nós vamos estudar lá um pouquinho da uretra e de outras glândulas importantes aí para as funções do sistema genital masculino. Tudo bem? Muito obrigada pela sua companhia até aqui e no próximo vídeo a gente encerra esse sistema tão interessante que é o sistema genital masculino. Ele só perde para o sistema genital feminino. Brincadeira. Espero você no próximo vídeo, tá bom? Até daqui a pouco. Tchau!